É. Passa a palavra ao coronel Marlon Jorge Tezer, presidente da FENEME, que dispõe de até 15 minutos também para a sua exposição. Bom, boa tarde a todos. O presidente, deputado Gonzaga, demais deputados, plateia, militares, civis, enfim, todos. Eu vou passar rápido para o tema para não perder tempo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer e parabenizar o professor Marcelo pela sua exposição. Realmente esclarecedora, com dados técnicos, que vem dar suporte a tudo que nós estamos falando de uma forma com muita propriedade, uma forma mais técnica possível. Eu acho que não seria possível, realmente. O objetivo nosso aqui da audiência, pelo título que eu vi, de falar sobre a previdência dos militares, esse é o título da audiência pública, eu acho que o nosso objetivo é esclarecer, muito mais do que qualquer coisa. Acho que falta muito esclarecimento, viu, professor Marcelo? Muito esclarecimento mesmo, para todos. Realmente, a gente vai na Casa Civil, vai para aqui, para lá, fica andando para um lado e para outro, e o que a gente nota é falta de conhecimento mesmo, das atividades. E aí colocam, como é um termo popular, todos no mesmo balaio. Esse é o maior problema que a gente vê. E, inclusive, só para iniciar, gostaria de dizer que hoje o texto, viu, professor Marcelo, que dizem que está fora os militares dos estados, não é bem assim. Tem pegadinha, tem jabuti embutido ali dentro, que tem que ser consertado. Senão, não é verdade. Isso. É um alerta que se faz e a nossa movimentação amanhã vai ser justamente em cima desses alertas que existem. Não é bem assim. E, realmente, tudo é revestido de muito achismo. As pessoas acham que é assim. Mas, quanto aos números, não há o que se dizer ao contrário. Vamos ver aqui. Então, só os argumentos já foram ditos, mas qual é o argumento que tem hoje? O argumento é que está um déficit da Previdência no valor de 150 bilhões. Esse é o déficit da Previdência e é os argumentos que o governo usa como máxima para se fazer uma reforma total da Previdência. A falácia, para não dizer mentira, do déficit da Previdência, como é que ela é feita? Desfeita, aliás. O professor trouxe aqui um estudo da econômica, que não está aqui ainda, né? Foi ontem, foi divulgado. Foi ontem, né? Mas aqui, os auditores fiscais, Sindifisco, em assuntos recentes, Associação Nacional dos Auditores, dizem que isso é uma falácia. Não é verdade. Não vai ver até os números, porque o professor já expôs muito bem. Bom, do que é composto o orçamento da Seguridade Social hoje, constitucionalmente? Ele é composto para a Previdência, para a saúde e para a assistência. É para isso que existe toda a Seguridade Social dentro da Constituição. Isso é constitucional. Bom, e o custeio da Previdência, de onde vem? Do artigo 204 da Constituição Federal, que é do lucro das empresas, do Confis, loterias, que o professor aqui já falou, né? Loterias, e há um superávit, e isso é número, ninguém pode contestar. O ano passado foi um superávit de 15 bilhões, e foi um dos menores. Se fizer um estudo retroativo, há anos que tem 70 bilhões de superávit. Aí vai uma pergunta, onde é que está esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Conclusão, a Constituição não está sendo, ela está sendo descumprida, não está sendo obedecida. E há uma cifra aí que ninguém sabe onde é que ela está. O professor muito bem explicou. Feita essa introdução, eu gostaria de passar rapidamente para os regimes previdenciários constitucionais existentes hoje, pela Constituição. Nós temos hoje 2 regimes previdenciários. O primeiro é o regime da previdência, do servidor público, da Previdência Pública, que é o artigo 40, que fala que estão detonando aí nessa reforma previdenciária. E o regime geral de previdência social, que está no 201. Que é o regime geral do empregado via CLT, ou até público, mas via CLT. E também o 40 fala do servidor público federal, do estadual e do municipal. Isonomicamente ele trata, ele não trata diferente um do outro, trata igual.
Eu digo isso para chegar lá onde eu quero chegar daqui a pouco, para tentar esclarecer. Mas o militar, e o militar? O próprio professor Marcelo e o coronel Gouveia já disseram aqui que o militar não tem regime previdenciário. Ele não tem. E, muitos insistem em estados com leis já criando regime previdenciário, mas não tem. Aliás, está sendo questionado no STF agora, nesse momento, né, nessa época agora, questionado lá através de algumas ADIs. Aliás, as ADIs que estão lá, o julgamento já está a favor de que realmente é inconstitucional. Mas deixando isso de lado, então militar não é servidor público. Não se aplica o artigo 40 nem o 201 da Constituição Federal, que é o que fala do regime do servidor público previdenciário ou então do regime geral de previdência social. Não se aplica. Por quê? Como eu disse, militar não tem regime previdenciário. E aí é que tem o grande problema, que retiraram dessa última reforma agora, a audiência estava marcada antes, né, de vir, né? Retiraram o artigo 42, mas deixaram a citação lá, a remissão ao artigo em alguns artigos, dando entendimento ou uma pegadinha, ou preparando para o futuro para arrebentar os militares. A verdade é essa. Então tem que ficar muito atento a isso aí. Outro esclarecimento que é necessário fazer: militar da União e estadual e do DF são militares. Não tem mais militar ou menos militar, diferente um militar do outro. São militares. A Constituição diz isso. Se nós notarmos lá para o civil, o servidor também, não tem servidor mais ou menor, são servidores. Como alguns querem dizer que uns são mais que o outro ou menos que o outro. Isso não existe constitucionalmente. O regime constitucional de inatividade, reserva ou reforma, dos militares que trata um, trata o outro. O estadual e do DF como trata, ou da União, vamos chamar assim, da União, para não dizer federal de Força Armada, da União. E está onde que está previsto isso? No artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. E eu digo isso é para todos os militares, porque o 42 manda aplicar ele. Não diz lá, ele manda aplicar o 142, terceiro 10, para todos, indistintamente. Não tem mais ou menos militar, como alguns estão pregando por aí. Ora, se tem reforma de inatividade, tem que ser para um, né, deputado Gonzaga? No mesmo momento que o outro. Como é que vai fazer diferente isso, se o regime é o mesmo? Se a previsão constitucional é a mesma? E aqui tem os artigos, que eu não vou chegar lá, que dizem exatamente isso. O 42 que manda aplicar o 142, terceiro, inciso 10, que é que fala da inatividade. Não fala em nenhum momento previdência para militar. E eu volto a dizer, por que o artigo 42 está citado lá no artigo 40 agora, né, dando essa brecha a dizer que nós vamos ter um regime previdenciário? Por que isso? Esse é o grande risco que está nos rodeando, digamos assim. E aqui o 142, que diz por que tem que ter o militar uma condição especial. Ele diz assim, devido a outras condições de transferência do militar para a atividade e outras situações especiais dos militares considerados as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra, etc. Isso quer dizer o quê? Os militares têm que ter tratamento diferente pela Constituição, a não ser que mude a Constituição. É que é outra conversa, né? Hoje não há como fazer isso. A PM e o bombeiro, é bom que se esclareça também, ela é uma instituição militar nacional, embora não federal, mas ela é nacional. Por quê? Porque ela trabalha na segurança pública nacional e da defesa nacional, ela é híbrida. Ela trabalha os dois, ela é híbrida, ela é nacional. Tanto que o artigo 22 e 21 da Constituição Federal diz que normas gerais são para de efetivo, organização, etc., das polícias militares com bombeiro, são privativas da União. Tem Estado legislando, fazendo um monte de porcaria aí, desculpa a expressão. Um monte de coisa na legislação. Inconstitucional. Por quê? Porque não obedece o 22, as normas gerais. As normas gerais contra as polícias militares. Nem a concorrente. É privativo da União. E mais, as instituições dos Estados são consideradas instituições de crise, de estado de crise as militares.
utilizadas nas crises, sobremaneira. E aqui tem um quadrinho, a PM, o bombeiro, faz a segurança pública e faz a defesa nacional. A primeira ordinariamente e a segunda excepcionalmente. É isso que está na Constituição Federal. As Forças Armadas faz a defesa nacional, em tese, ordinariamente e excepcionalmente faz a segurança pública. Então as duas têm o mesmo peso, embora ordinariamente e subsidiariamente uma faça uma e a outra a outra. Aliás, quem diz que nós somos uma instituição utilizada na crise são vários juristas, dentre os quais Ives Gandra, que foi citado aqui pelo Coronel Gouveia. Ives Gandra diz, os militares, não fala das Forças Armadas ou o militar da União ou dos Estados, os militares são instituições de crise. E como instituição de crise, ela tem que estar preparada sempre. Sempre preparada. E para ele estar preparada, pronta e arriscar a sua vida, ele tem que ter tratamento diferenciado, porque ninguém é maluco. Ninguém é suicida. Tem que ter tratamento diferenciado. Isso é um princípio constitucional que mantém o militar dessa forma. É um princípio constitucional que não está sendo obedecido, ou pelo menos, se não tivesse feito a emenda que fizeram, aquela segunda, né, deputado? Nós estaríamos arrebentados aqui. Nós e as nossas viúvas, sem dúvida alguma. Mas ainda não está resolvido. Por todas essas lógicas aqui que foram colocadas. Situações especiais dos militares para concluir. Já foi dito, eu só vou enumerar algumas delas aqui, para a gente rememorar. É bom esclarecer, rememorar, para que as pessoas, todos nós, não nos esqueçamos disso. Dos 34 direitos sociais que todo cidadão brasileiro tem, hoje militares só tem 6. Só tem 6. Então, vedação, direito de greve. Eu vou repetir, não precisaria, mas sindicalização, proibição de ser candidato e tiver menos de 10 anos de serviço público, ele tem que ir embora. Ele é obrigado a ir embora. Se eleito a um mandato eletivo, ele é inativado com remuneração proporcional. E não pode retornar para a sua carreira. O que, aliás, nós não temos mais deputados aqui, por um motivo é esse, né, deputado? O motivo é esse. Não tem direito à hora extra, não tem jornada de trabalho definida, como aqui já foi falado, não tem mesmo. E aí é extensivo a outras polícias também, com certeza, os outros órgãos de segurança. Não tem adicional noturno, não tem adicional de periculosidade, não tem fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, enfim, não tem piso nacional, embora tivesse várias tentativas. Aliás, o STF já decidiu que o militar pode ganhar menos que o salário mínimo. O STF já decidiu isso, já simulou isso, inclusive. Não tem participação, bom, aí vai. Mas eu queria chamar a atenção aqui para um detalhe. O regulamento disciplinar. Eu estou na reserva hoje, tenho que medir minhas palavras, porque senão eu sou responsabilizado. Vários senhores aqui. Com quem acontece isso? Inativo fica, porque nós, mesmo inativado, todos os militares permanecem no quadro da instituição, do quadro da reserva. Com quem acontece isso? Pode não parecer nada, mas é muito. Eu tenho que ir lá me apresentar, eu tenho que fazer isso, posso ser reconvocado, como tem alguns estados que estão reconvocando, etc, etc, etc. É uma situação especial. Sujeito ao Código Penal Comum e o militar também. Inclusive na inatividade. Não pode acumular cargo, mesmo inativo está sujeito ao regulamento, já falei, e não se aposenta, continua integrante da instituição, como eu falei, sujeito à convocação e aos regulamentos e códigos, inclusive penal militar. Então, há uma situação totalmente diferenciada. E é isso que eu gostaria de esclarecer. Nós temos até uma cartilhazinha que nós fizemos aí para ajudar todos, para relembrar algumas coisas que nós distribuímos. E nós esperamos que o governo, nessa situação, tenha juízo. Muito juízo do que vai fazer. É isso que a gente espera. E eu, para concluir, se o deputado Major Olímpio me permite, eu escutei uma fala dele lá no Rio de Janeiro, que eu vou repetir. A Polícia Militar e Bombeiro é a instituição mais barata que tem. Porque não tem tudo aquilo ali que eu falei agora. É barato. Eu quero ver dar tudo aquilo que tem ali, hora extra e coisa, qual é o efetivo que vai ter que ter? Eu gostaria de ver isso. No mínimo, vamos triplicar isso aí. Então, hoje ela é barata.
ela é barata e disciplinada. Por isso que, às vezes, a gente fica submetido a muitos achismos, né, professor? Muitos achismos, né? E a gente, por força de regulamento, acaba se calando. Graças a Deus, hoje nós temos os nossos parlamentares aqui, Major Rocha, Major Olímpio, deputado Subirante Gonzaga, e mais os outros deputados que não estão aqui, o deputado Fraga, capitão Augusto e o cabo Sabino não estão aqui, provavelmente estão aí brigando em algum canto a nosso favor. Graças a Deus temos isso, que é a nossa voz, senão nós estaríamos mortos. E amanhã nós vamos fazer uma lição ordeira, mostrar que nós somos ordeiros, né? Mas vamos dizer, a gente não aceita ser colocado nas mesmas condições de todos, enquanto não são dados os direitos, então, de todos. É isso que a gente quer. Obrigado, desculpa me alongar aqui, deputado, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Coronel Marlon, aqui, presidente da FENEM, e nós passamos a palavra